Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou março, isso mesmo, ano voando, já estamos no terceiro mês do ano e já estamos no carnaval. Para quem é de carnaval, para quem é de bloquinho, para quem é de... não, bloco, né? Bloquinho é coisa de paulista. Para quem é de bloco, para quem é de Sapucaí. Falando em Sapucaí, né? Tenho vários amigos que curtem demais, né, desfile de carnaval, e eu até recebi imagens da minha amiga Drica Ribeiro, postei no Instagram. Se você não segue o nosso canal no Instagram, tá dando bobeira, segue lá, né? Normalmente eu posto as capas, tal, nos stories também algumas novidades, mas postei dessa vez no feed imagens que a minha amiga Drica mandou do desfile da Botafogo Samba Clube, desfile histórico, né? O Botafogo mais uma vez aí fazendo história, já que foi a primeira agremiação, né? Primeira escola de samba ligada a um clube de futebol, né, com a temática de um clube de futebol, desfilando no templo sagrado do carnaval Marquês de Sapucaí, o Sambódromo, né, Botafogo Samba Clube, muito maneiro, várias celebridades alvinegras, né, o Marcelo Adnet, que é o cara ali por trás aí dos sambas enredo, né? Não só da Botafogo Samba Clube, mas da São Clemente também, que é muito ligada, né? São Clemente, para quem não é do Rio, escola de samba de Botafogo, né? Então, foi bem legal, e principalmente eu vi ali a hora do aquecimento, né? Antes de soltar ali o reloginho, né? Do desfile, muitas músicas da arquibancada sendo cantadas ali pelo puxador de samba, enfim, pela galera toda da Botafogo Samba Clube. Muito maneiro, curti demais ver, né? E é histórico, né? Porque, claro, a gente sabe que a Botafogo Samba Clube, ela começa de uma forma independente ao Botafogo de Futebol e Regatas, e ainda é assim, porém o Botafogo tem se aproximado, né? Então já existe, claro, uma natural aproximação entre a escola de samba e o clube, né? John Textor estava mais feliz que pinto no lixo, sambando, né? Ele deu entrevista para a Band, inclusive, revelando que era a primeira vez dele na Sapucaí, né? Disseram para mim que era a maior festa do planeta, né? E aí ele caiu no samba e foi muito legal de ver ali o Textor, e a torcida também. Vi algumas imagens da torcida, não, enfim, da galera que estava ali na frisa, né, tietando o nosso boss, né? Isso é legal porque, por mais que a gente critique, eu acho que as críticas a esse início de ano do Botafogo, elas devem de fato acontecer, mas houve aquele ruído ali na comunicação. O Textor mesmo falou ontem na coletiva de imprensa, né, sobre crianças, mulheres, de forma ofensiva, né, mostrando ali o dedo do meio para ele no Newton Santos no jogo de quinta-feira. Então, de certo modo, ali dá uma apaziguada nos ânimos, porque a gente sabe que, e o próprio Textor falou sobre isso, né, quando a coisa fica pessoal, fica feio, né, fica feio. Eu acho que a gente vira aqui no canal, como tantos outros canais, mídias independentes do Fogão, a gente criticar o planejamento é uma coisa, passar para agressão, né, é feio, porque, querendo ou não, quem está ali é um ser humano, né? Ninguém gosta desse tipo de situação, ainda mais um cara que salvou o Botafogo, né? Seremos eternamente gratos a John Textor. O fato da nossa gratidão, por exemplo, pelas conquistas de 2024, não blinda o Textor de críticas, né? A gente pode discordar de algumas coisas. Eu concordo com a maioria das coisas e posturas e, enfim, falas do John Textor, mas às vezes, né, situações como essa aí do início do ano, a gente precisa falar, mas não precisa xingar, não precisa agredir, não precisa mostrar o dedo do meio. Essa é a minha opinião, porque tenta se colocar no lugar do cara, né? O Textor sempre ele tá tão feliz quando vem para o Rio de Janeiro, né? Se sente tão bem aqui, abraçado pelo povo botafoguense, né? E aí, por conta dos insucessos do início da temporada, não acho que seja minimamente educado, né? Como ele falou ali, até mulheres e crianças, para exemplificar aqui, né? Extrapolou todas as barreiras, ficarem ali agredindo de uma forma aí mais contundente. Dito isso, o John Textor foi entrevistado lá na Band, e aí perguntaram se ele investiria, né, na Botafogo Samba Clube. Ele falou: olha, eu invisto no Botafogo, mas se o Botafogo quiser que eu invista, por exemplo, nas regatas, né, Botafogo de Futebol e Regatas,
Eu vou investir em regatas. Se o Botafogo quiser que eu invista no samba, por que não investir no samba? Então, essa aproximação é muito legal do John Textor e, como eu disse, né, do próprio Botafogo Social Olímpico, postando ali as coisas nas redes sociais sobre o desfile da Botafogo Samba Clube. Foi muito bom porque isso só engrandece a marca. Claro que é um primeiro desfile na Sapucaí, eu não sei nem como é que vai ser o desenrolar aí, se a Botafogo Samba Clube vai conseguir se manter ali no grupo de acesso, né? Acho que é isso. Galera, não entendo muito de carnaval, se você entende, comenta aí embaixo. Inclusive ontem teve um amigo aqui que comentou, né, que aquela frase que eu dei uma cornetada, né, no Botafogo até morrer, que estava numa faixa lá no Newton, era justamente uma frase do samba enredo desse ano, né? E eu me lembrei disso, realmente eu já tinha percebido, não me liguei na hora de gravar ali no vídeo. Enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E seguimos, né? Mas foi legal, foi muito bacana ver o Botafogo aí, porque por mais que eu não entenda de escola de samba como gostaria, né? Tem aquele entendimento normal, acho que da maioria das pessoas, é uma manifestação popular, né? Super típica, tradicional, aqui do Rio de Janeiro, né? Estamos no carnaval, então é sempre bom ver o Botafogo aí sendo muito bem representado. Parabéns ao Botafogo Samba Clube aí, como eu disse, por esse momento histórico. Vamos falar de futebol então, galera? Vamos falar de futebol. Thiago Lauro, contratação do Botafogo, porém não é ainda para o elenco principal, né? O Thiago Lauro, jogador argentino, meio-campista, mas com características tanto defensivas como também ofensivas. Um cara versátil, um cara que sabe roubar a bola e sabe também armar e até finalizar uma jogada. Então, um cara muito bem visto pelo scout do Botafogo. Inclusive o Léo Coelho, né, que é o diretor de coordenação de futebol do Botafogo, falou sobre essa nova contratação, que é justamente esse trabalho que o Botafogo vem fazendo também a nível sul-americano, de jogadores com muito potencial. O Thiago Lauro, 19 anos, é visto como um grande potencial. Ele tem passagens aí por seleções de base da Argentina e falou ontem pela primeira vez já como jogador do Fogão, tá? Vem por empréstimo nesse primeiro momento, até o final do ano, com aquela famosa cláusula podendo ser contratado em definitivo. Ele veio do Deportivo Morón, né, equipe pequena lá da Argentina. Muito legal esse trabalho de captação do Botafogo. Uma boa sorte aí para o Thiago Lauro. Como eu disse, inicialmente vai reforçar o sub-20 do Botafogo. Claro que, né, depois o céu é o limite, caso ele se destaque e comprove aí toda essa esperança, expectativa em cima do seu futebol. Pessoal, a CBF, né, divulgou ontem a lista do Dorival Júnior. 52 nomes foram divulgados e desses 52 nomes, 2 botafoguenses estão na lista. A gente sabe que a lista final terá 23 nomes, né, que é o normal, então ela vai ser enxugada ali por um pouquinho menos da metade, né? E 2 nomes do Fogão, o Alex Telles e o Igor Jesus, né? Claro que se a gente for analisar, tem o Luiz Henrique, por exemplo, na lista, né? Que a gente ainda vê o nome, ainda associa muito ao Glorioso, e tem também uma surpresa, viu? No gol, um dos goleiros, Lucas Perry, também todo mundo lembra com a passagem dele no Botafogo e hoje lá no Lyon. Então o Lucas Perry também está nessa lista. O nome do Marlon Freitas é um nome que foi bem cotado para estar nessa lista, acabou fora, e a gente fica se perguntando também se esse início de ano conturbado do Botafogo certamente atrapalhou, né, a convocação do Marlon, ele que vem sendo observado pelo Dorival Júnior, né? Inclusive o Marlon teve uma boa atuação naquele Botafogo Fluminense esse ano, e o Dorival estava lá no Newton Santos, então era um nome realmente sendo bastante cogitado, ficou fora. O Brasil vai ter 2 desafios grandes pela frente, tá? Dia 20 de março, enfrenta a Colômbia, tá? Em Brasília. Depois o Brasil vai a Buenos Aires, isso mesmo, vamos à terra prometida, enfrentar a Argentina, aí sim, no dia 25 de março. Próximos jogos das eliminatórias, Brasil aí precisando se recuperar. Comenta aí embaixo, você acha que o Igor Jesus e o Alex Telles estarão na lista, né? O Igor Jesus vinha sendo titular, então acho que é barbada que ele estará na lista aí definitiva do Dorival. O Alex Telles eu já tenho um pouco mais de dúvidas se ele estará, né? Mas é muito bom o Botafogo
se manter sempre presente aí nas listas da seleção brasileira, para não falar das outras seleções também, né? Galera, vamos lá, vamos de Renato Paiva. Torcedor botafoguense na quinta-feira estava muito abalado, né, psicologicamente, por tudo que aconteceu nos 55 dias aí sem treinador, e quando veio o nome do Renato, falei aqui ontem, foi uma espécie de uma ducha de água fria, porque se falava de nomes aí muito maiores no cenário mundial, né? Mancini principalmente seria talvez aí um dos principais técnicos do mundo, né, vindo dirigir o Botafogo. Eu confesso, e para quem me acompanha aqui no canal, eu não estava tão empolgado assim com o nome do Mancini, porque tenho receio desses caras que vêm ganhando fortunas, exigindo milhões e milhões e milhões. Cada vez que eu falava aqui, o número aumentava, né? Chegou a falar em 5 milhões mensais, e de repente o cara não está tão conectado com o projeto do Botafogo, né? E aí veio o nome do Renato Paiva, um nome surpreendente, né? Um nome que foi ali meio que aparentemente de última hora, né? E que o torcedor ficou com ressalvas. Pô, o cara passou pelo Bahia, a torcida do Bahia não tem a menor saudade do trabalho do Renato Paiva, só que a gente foi entendendo aos poucos, né, digerindo aquela notícia e vendo que talvez o nome do Renato Paiva não seja tão ruim assim, né? A entrevista coletiva ontem, os primeiros minutos foram todos do Textor, né? O Textor, enfim, explicou várias situações, e aí depois o Renato Paiva começou a falar, e eu acho que foi um consenso de que o Renato Paiva tem um discurso muito bom, né? Agradou muito nesse primeiro momento, inclusive ele até mostrando que está antenado, falou que ele espera, claro, corresponder aos que acreditam no nome dele e espera que os que não acreditam mudem de ideia, né? Ele espera convencer os que não acreditam, ou seja, ele está consciente de que o nome dele não foi uma unanimidade, aliás, longe disso quando foi anunciado. E aí, conversando, foi um cara que mostrou, eu acho, até uma certa humildade de não querer reinventar a roda, né? De querer que o Botafogo volte aos trilhos, né? Um cara com características, né? Seus times ofensivos, bastante ofensivos, e aí também a gente vai contextualizando a situação dele no Bahia, em que o Bahia, ali no início da SAF City, né? Lembrando que ele foi uma indicação já do Grupo City, não tinha um elenco nem próximo do que tem atualmente, né? Eu falei disso aqui ontem. Então a gente foi entendendo que eu acho que merece, né? Eu tenho certeza que merece um crédito o Renato Paiva. Meu pai me ligou ontem e falou assim: pô, você viu a entrevista dele? Me empolguei, achei muito bom o papo dele. A gente sabe que futebol não é só papo, mas é uma primeira impressão, né? A primeira impressão foi muito positiva, essa é a verdade, né? Ele foi perguntado sobre o elenco do Botafogo, né? Se ele está satisfeito, se ele gostaria de mais. Ele falou: bom, o técnico sempre quer mais, mas ele não fez nenhum pedido, nenhuma exigência em relação a elenco, em relação a contratações, né? Falou dos sinais, né? Ele falou que acredita muito nos sinais e o fato dele ter desenvolvido um trabalho muito bom lá no México, no Toluca, né? Mas ter encerrado esse vínculo com o Toluca em dezembro e vindo para o Rio de Janeiro, parecia que ele já estava sabendo que tinha algo aí esperando ele, né? Ele falou até da questão de ser o escolhido, né? Falou que a torcida do Botafogo, né, tem essa questão do The Chosen One, como diz o John Textor, né, de ser escolhido. Então ele ser o escolhido depois de um processo aí que a gente sabe foi grande até demais, né, de opções, de entrevistas, enfim. Então ele valorizou muito isso e, como eu disse, deixou uma impressão muito boa, né? Ele que vai ter agora esse período de carnaval para, tenho certeza, né, mergulhar a fundo no elenco do Botafogo, né, para aí sim, quando o time se reapresentar agora pós-carnaval, aliás, na terça-feira, ele iniciar esse trabalho, e a gente espera que seja o melhor possível, né? Um cara realmente que gosta do futebol ofensivo. O Toluca jogava dessa forma, o Toluca acabou batendo em 2 campeonatos que ele disputou lá, né? Apertura e clausura, no América do México do Jardine, né? Que era outra opção inicial,
Mas assim, até considerado até de forma injusta, porque o Toluca tinha um ótimo futebol. Futebol que o Paiva acredita, um futebol de posse de bola, né? De posse de bola e também de preenchimento de espaços, né? Ele gosta sempre dos pontas, né? Ou extremos, como queiram, ou alas, ou laterais, sempre avançados para justamente preocupar o time adversário, né? Com esses jogadores bem abertos, né? Também ele falou recentemente no Charla, né? Da questão do losango, né? Que é aquele um jogador e mais três formando um losango ali no meio de campo, ocupação de espaço e vários jogadores chegando na área quando o Botafogo tiver com a bola e atacando, né? Atacando com muitos jogadores, defendendo nem tanto assim, né? Tomara que dê certo aí. A gente espera que mais uma vez o John Textor tenha feito uma boa escolha. Analisando aí também outros especialistas em futebol português, enfim, também concordando que a escolha do Renato Paiva foi muito boa, foi muito assertiva. A carreira dele é uma carreira, um currículo interessante, né? Primeiro, mais de 10 anos na base do Benfica, né? Trabalhando com jovens, potencializando jovens e com resultados muito positivos lá no Benfica. A gente sabe que o Textor tem essa ligação com o clube português, que um dia ele já quis até adquirir, né? Adquirir ações. Depois ele faz um trabalho no Equador, bate campeão lá com o Independiente Del Valle, que não é das maiores equipes equatorianas. Faz um trabalho no Bahia, irregular, mas enfim, como eu disse, com um elenco que também não era dos melhores, e aí se solidifica lá no México. Fez um trabalho mais curto no León, mas faz um ano inteiro no Toluca, e como eu disse, com ótimos resultados, com uma ótima campanha em 2 torneios, Apertura e Clausura, né? Então, está numa crescente, né? Está numa crescente na carreira dele. Eu acho que tem tudo para ser aí, com esse tempo que o Botafogo está dando para ele, né? Ele vem com um contrato, né? Em tese não, né? Até o final de 2026. Então, acho que vai ser um trabalho vitorioso, assim esperamos, né? 4 semanas aí de pré-temporada. Comentou que o ideal seriam 6, mas certamente 4 semanas para o futebol brasileiro é um presente. Ele mesmo reconheceu que é um presente ter esse tempo para trabalhar a equipe, visando a estreia contra o Palmeiras, em seguida também a nossa estreia na fase de grupos da Libertadores. Eu vi também agora um trecho, né, um corte do podcast lá acho que é um empresário, um cara ligado à mídia, agora me fugiu o nome, um cara ligado à mídia, mas também ao Jorge Jesus, né? E aí ele falando do Botafogo ter algumas dívidas com ex-treinadores, né? Bruno Lage, treinadores portugueses, né? Bruno Lage, próprio Castro, próprio Arthur Jorge, e que isso teria feito o Vasco Matos de última hora ali ter feito algumas exigências, garantias, né, por parte do Botafogo. E como ele mesmo falou, né, quando você faz já está tudo certo, faz uma exigência ali faltando pouco para assinar, gera um clima meio ruim, né? E talvez isso tenha sido a razão do Vasco Matos não ter fechado com o Botafogo, não só a questão da licença UEFA Pro, tá? Mas talvez tenha pesado essa fofoca ali fofoca botando aí entre aspas, né? Entre os treinadores portugueses, de que o Botafogo ainda estaria devendo dinheiro a eles, né? Pelo menos foi o que este senhor falou ontem no Charla, né? Mas falando de grana, sinceramente, acho que o Renato Paiva se encaixa muito mais na questão do clube empresa do que o Botafogo fazer uma loucura, como seria o caso do Mancini, né? Seria uma loucura total financeira que não faz sentido para um clube que é gerido como empresa, né? Essa é a minha opinião. E também é o momento também do Renato Paiva mostrar, né, que a imprensa lá soteropolitana estava errada quando alguns, né, pelo menos alguns, bateram de frente com ele. E ele bate de frente também, ele responde à altura, né? Aquele cara que não leva desaforo para casa. Então, isso pode ter sido a questão do Vasco Matos, e conversando com o pessoal realmente que acompanha muito o futebol português, no final das contas foi um ganho para o Botafogo, já que o Vasco Matos é um cara visto como com muito potencial para o futuro, mas que o nome do Renato Paiva
nesse momento, um nome mais forte do que era o Vasco Marcos. É um cara mais preparado para esse desafio de dirigir o campeão brasileiro e o campeão da América. Eu gostei que o Textor, no final ali da coletiva, convidou dois amigos, né? Falou, chamar dois amigos aqui. Os dois amigos eram os dois troféus do Brasileiro e da Libertadores. Claro que a gente sabe que o Textor tentou ali apaziguar os ânimos, né, de quem está reclamando mais desse início de ano do Botafogo, mas ele tem razão quando fala realmente somos atuais campeões brasileiros até dezembro, somos atuais campeões da Libertadores até novembro, então estamos no topo da montanha, né? Estamos no topo da montanha, os outros que corram atrás, é isso aí. Beleza, galera? Ótimo carnaval, muita paz, tranquilidade, pelo amor de Deus, vamos curtir, né? Com muita tranquilidade para, enfim, família, com amigos, não importa, para a gente iniciar essa era Renato Paiva no fogão, né? Com muita calma, fé e esperança. Beleza? Tamo junto. É tempo de Botafogo, sempre.